TV e rádio, muito mais. Eu sou Genilson Bezerra e estou à frente desta grande psicóloga. E a primeira pergunta desse nosso bate-papo é: quem é Liz Meire? Oi, gente, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, Genilson, pela participação. Então, para os que não me conhecem, eu sou Liz, sou psicóloga infantil, tá? É minha especialização. Mas, assim, eu atendo todo o público, tanto a questão infantil como a questão de adolescentes, adultos também. E eu costumo eu tenho uma pesquisa que ela tem um enfoque maior nas questões das psicoses, né? No caso, eu tenho um estudo mais aprofundado na esquizofrenia, porém, assim, eu atendo todo o público de uma maneira em geral. Há quanto tempo você é formada? Eu sou formada há pouco tempo, menos de um ano, porque antes de eu ser psicólogo, eu sou assistente social. Então, assim, uma coisa foi me levando à outra, Genilson, porque eu entrei em especializações na área da saúde e comecei gostando, né? Cada vez mais fui gostando, tentei mestrado e consegui entrar na graduação de psicologia, né, pela UPE, e estou eu aqui trabalhando com vocês. Bom, você trabalha com crianças especificamente. Vamos falar hoje sobre o tempo que as crianças passam na internet. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, né? E é um assunto polêmico, porque não existe uma regra, né? De Isso. quanto tempo a criança precisa ou pode usar a internet. Então, Genício, isso é um assunto um tanto delicado, né? Porque, assim, cada família, ela adota uma estratégia, né? Uma estratégia que vai se adequar à realidade de cada família. Mas, assim, diante dessas estratégias, nós temos recomendações, tá? Essas recomendações, elas são feitas pela Associação Brasileira de Pediatria, tá? Que também já segue a regra da Associação Internacional Americana. Então, o que eles sugerem, né? Eles não, assim, como toda regra, é uma exceção, mas eles sugerem o seguinte: que até 2 anos esse uso de tela se limite, ou seja, ele seja inexistente até criança até 2 anos. Agora, sim, é tão comum, né, Genilson, a gente vê na internet aqueles bebezinhos, né, com celular e começa a ver, os pais acham bonitinho e acaba tirando o celular, filma, né, acha aquela interação. Então, essa interação de crianças até 2 anos, ela é um tanto prejudicial, por quê? Uma das coisas que mais vai afetar é o desenvolvimento da linguagem. Então, assim, a criança vai se limitar a ver a tela, ela não vai interagir com a tela e a linguagem dela vai ficar comprometida. Então, assim, quem tem seus bebês de até 2 anos, é importantíssimo, Genilson, ficar muito atento a isso, né? O máximo possível de evitar essa tela até 2 anos, por conta da dificuldade da aquisição da linguagem. Após os 2 anos, geralmente a Associação, né, de Pediatria, ela recomenda que esse uso fique no máximo 1 hora. Dos 5 aos 10 anos, no máximo 1 hora. Só que assim, mas também não é chegar e deixar a criança livre para pegar o celular, a tela e ficar 1 hora. Ela pode sim ficar esse tempo, mas assim, é importante que os pais fiquem atentos aos conteúdos que a criança vai estar olhando dentro desse período. Se esses conteúdos não é nocivo, se esses conteúdos têm a classificação adequada para a sua idade, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a criança está falando, está fazendo, está ouvindo, a gente não sabe a interação dela do outro lado, né? E assim, no nosso mundo de hoje é muito comum, né, as famílias terem jornadas duplas de trabalho, né? O pai e a mãe trabalham 2 horários, acaba que vai terceirizando os cuidados com o filho, deixa quando pode em horário integral, quando não pode deixa na casa de uma avó, de uma tia, né? E fica difícil, né, tá tendo esse controle, né, de limitar esse 1 hora. Então, assim, após os 10 anos, né, até os 18 anos, a recomendação também é que não ultrapasse 3 horas.
que também a gente já fica difícil de ter esse controle. Principalmente na adolescência, né? Bom, qual é a sua opinião em relação aos aplicativos para controlar o tempo e o que eles estão acessando? Então, gente, eu vou falar essa pergunta em relação à experiência que eu tenho enquanto famílias que eu atendo, né? Geralmente eu tenho muitos adolescentes. O que é que os pais fazem? Os pais fazem o seguinte, mas aí isso vai de cada de família, né? Como eu falei, cada um tem uma vivência diferente. Então, assim, o que é que eu vejo na prática clínica? Alguns pais limitam o uso do celular, colocam aplicativos, digamos, liga tal hora, desliga tal hora, vamos dizer 20 horas, né, que seria um horário adequado, porque a criança vai ter pelo menos umas 2 horas, né, para descanso de tela, para poder não afetar no sono, tá? Que isso é uma coisa que afeta bastante, é o sono das crianças. Então, assim, na questão da restrição por uso de aplicativos, vai de cada um. Alguns pais gostam, porque controlam, né, esse tempo de uso, mas não é só você controlar, você tem que estar presente do seu filho, né, para ver o que é que ele está acessando, qual é a interação que ele está tendo do outro lado, porque por trás da tela se esconde vários perigos, né, que muitas vezes a gente não é perceptível aos nossos olhos, né, quem é que está do outro lado. E assim, passar bastante confiança aos filhos para que eles possam confiar e os pais ficar atentos, né, aos menores sinais para intervir. No caso de ter um pedófilo do outro lado, né, de ter alguém querendo até fazer um estelionato, colher informações da família para possíveis golpes futuros, que isso acontece também. Outra coisa que alguns pais falam, né, que eu tenho uma mãe, por exemplo, que ela diz que carrega o celular do filho 50%. Chegou naquele 50%, o celular descarregou, ele não tem mais acesso ao uso. Então, assim, eu achei muito boa a dica dela. Lembrando que se o celular for novo, ele vai ficar muito tempo, né? Vai demorar a descarregar. Mas é algo que eu também gostei dessa estratégia, ela limita esse uso desse conteúdo nesse sentido. Bom, é importante sabermos que, acima de tudo, os pais precisam participar mais da vida das crianças, né, Mary? Exatamente. Eu queria também deixar os pais atentos, porque é o seguinte, quando a criança começa a ficar muito tempo com o celular, o que é que acontece? Eu sei que isso foi muito recorrente do tempo da pandemia, né? Do período pandêmico, que intensificou muito mais esse contato, né? Com a tela, com os jogos eletrônicos, com o TikTok, né? Que o TikTok hoje em dia está fazendo a cabeça das crianças, dos adolescentes. Mas assim, eu queria deixar os pais atentos a questões psicológicas, né? Já que como psicóloga, falar um pouquinho dessas questões. Então, assim, o uso exagerado da tela, gente, ele vai desenvolver uma série de transtornos, certo? Transtorno de sono, né? Muitas crianças ficam com o sono prejudicado, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos de humor, transtorno de aprendizagem. Então, assim, sem contar que o vício, né, de jogos eletrônicos, ele agora está categorizado no CID, né, que ele está lá no manual de transtornos mentais. Então, assim, os pais têm que ficar bastante atentos em relação a isso para não se concretizar realmente em um transtorno. Porque aí, assim como o álcool, assim como a droga, assim como o sexo, né, quando começa a virar um vício, esse vício vai prejudicar tanto as suas relações pessoais, como as suas relações interpessoais, como o seu aprendizado na escola, né? As suas relações entre a família começam a ficar prejudicadas também. Por isso é bastante importante os pais terem bastante atenção nesses sintomas, que muitas vezes não são perceptíveis, mas que quando eles se agravam, causa todo um transtorno na família, no seio familiar. Então, é o básico: prestar atenção, conhecer os seus filhos, manter a relação de confiança, né, Mary? Exatamente, Genilson. Eu diria que seja a principal dica, né? Ser amigo dos seus filhos, fazer com que
eles se sintam que você está presente na vida deles, que está ali para ajudar, que está ali para eles, que eles possam contar com vocês em qualquer situação, né? Porque até a questão de brincadeiras acontece, de ameaças, ameaças virtuais, né? Às vezes os filhos ficam com medo, né? Às vezes ameaças, bullying na escola, que cyberbullying, né? Que está bem famoso agora, começa a cancelar os adolescentes nas redes sociais, às vezes brigam na sala de aula, aí já exclui dos grupos, já exclui do Instagram, começa a postar coisas agressivas. Então, assim, os pais têm que ficar bastante atentos, colocar limites também, tá? Perceber também se o seu filho também não é o que faz o bullying, o cyberbullying, né? Que às vezes a gente pensa que nossos filhos são muito quietinhos, muito santinhos, mas por trás se esconde também uma agressividade que a gente não tem conhecimento. Então é bastante importante os pais ficarem atentos a isso. Então, é essa, como você disse, a dica central nesse momento, né, para todos os telespectadores e a todos que estão nos vendo é atenção, cuidado e confiança. Quem quiser conhecer um pouco mais da Lismeire, onde e como acha ela? No Instagram é @lismeire.pc, né? Lá no Instagram tem um linkzinho na bio que você tem acesso direto ao meu WhatsApp. Mas quem não tiver Instagram, o contato é 87, né? Nosso DDD 99644 3091. Então, meu consultório fica na rua Dr. José Mariano, número 309, em frente àquela escola adventista. É bem conhecida a escola, bem central e acessível a todos. E quem quiser pode ir até o podcast do Spotify, do Google Podcast, entre outras plataformas que TV Muito Mais está lá, Meire Lins, falando justamente desses assuntos e outros assuntos na TV e Rádio Muito Mais, programa Saúde e Bem-Estar. Meire, muito obrigado e até a próxima com mais um podcast. Obrigada a você, foi um prazer contribuir. Se alguém quiser sugerir algum tema, deixa lá no chat que a gente pode fazer novas postagens.